A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que maravilha nos encontrarmos mais um dia. Estamos aqui a engrandecer o nome do Senhor, bendizê-lo, adorá-lo, porque só Ele é digno e Ele nos tem presenteado com mais um dia de vida, nos dando do fôlego da vida mais este dia. E as misericórdias, com certeza, têm se renovado sobre as nossas vidas. Nós adoramos a Deus porque aqui, através do canal Jornada da Leitura da Bíblia, podemos nos encontrar e podemos estar juntos em comunhão, lendo a palavra do Senhor. E este é um grande privilégio que só mesmo o Senhor poderia nos conceder. Por isso, meus irmãos, estamos a prosseguir a cada dia, porque na frente desta jornada temos o nosso Deus junto conosco. E olha como estamos avançando se compararmos a leitura que já fizemos, a leitura que ainda resta. Oh, glória a Deus! Estamos cada dia avançando para a glória de Deus e assim acrescentando o conhecimento da palavra à nossa alma, ao nosso intelecto e assim deixando ela guardada no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor e que sejamos ouvintes, cuidadosos e praticantes dos mandamentos do Senhor. Vamos então à leitura de hoje. Hoje vamos estar lendo mais 2 capítulos e encerrando a primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Então, a primeira carta de Tessalonicenses, hoje nós vamos estar lendo os capítulos 4 e 5 e encerrando assim mais uma carta de Paulo. Amém? Vamos então com a Bíblia na mão, no momento reservado do seu dia, parar para ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, 1 Tessalonicenses, ela aqui na minha mão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro. Então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aleluia!
Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Graças a Deus. Aqui, irmãos, nós encerramos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Temos visto o cuidado do apóstolo Paulo em estar também animando os servos do Senhor, animando a prosseguirem na jornada cristã, animando também a terem cuidado uns com os outros, amor uns com os outros, principalmente os que os ensinam, tendo respeito, tendo amor, porque eles fazem um trabalho muito abençoado por Deus. E este trabalho de ensinar a palavra é um trabalho que exige dedicação, exige compromisso. Então nós louvamos a Deus porque existem homens e mulheres, servos de Deus, líderes espirituais comprometidos com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe para que você prossiga na comunhão com a sua igreja, a igreja que você pertence, e você esteja servindo ao Senhor, participando do corpo de Cristo, tendo a comunhão. E aqui o apóstolo Paulo evidencia isso para que sejamos cuidadosos uns com os outros, quando ele diz no versículo 4, pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os que são preguiçosos, deem coragem aos que são tímidos ainda na fé, ajudem os fracos, tenham paciência com todos. E isso só é possível através da comunhão uns com os outros, onde nos conhecemos e podemos estar um ajudando ao outro, porque esse é o que ele tem colocado. Fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé, para que o nosso exemplo seja perfeito no Senhor, seja e para que vejam a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Que a sua vida seja dedicada ao Senhor, que a nossa vida seja dedicada ao Senhor, como o apóstolo falou, consagrem suas vidas ao Senhor, se entreguem ao Senhor, se entregue ao seu trabalho santo, à sua obra maravilhosa, para assim o glorificar através das suas obras. A sua fé vai estar se revelando através das suas obras em Cristo Jesus. Não que as obras vão te salvar, não, senão isso invalidaria o sacrifício de Cristo, e não é por causa disso, e sim é pela transformação que o Senhor fez em nós, pela fé que nós cremos no Senhor, é que nós queremos tributar ao nosso Deus através das nossas ações, uma gratidão ao nosso Deus. Então as obras vêm testificar a nossa fé no Senhor. Então a nossa fé é revelada aos outros através das nossas obras, e que as suas obras sejam aprovadas pelo Senhor, para engrandecimento não seu, pessoal, mas para engrandecimento do nome do Deus vivo e maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por essa carta de Paulo, essa carta de ânimo, essa carta que vem como uma injeção, né? Uma injeção de ânimo, uma injeção de fortaleza, para que os irmãos se ergam e continuem firmes na fé no Senhor Jesus. E é esse o desejo do meu coração para cada um dos irmãos, que estejamos assim valorosos na causa e na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, tenhamos um dia de
paz, um dia de bênçãos, um dia guardados e fortalecidos no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de curtir, de compartilhar, de estar sempre chamando alguém para participar conosco desses momentos de comunhão, esses momentos de leitura e meditação na palavra do Senhor, onde o Espírito Santo de Deus a cada dia vem nos falar ao nosso coração o que precisamos e necessitamos ouvir para estarmos firmes no nosso Deus. Então, a paz do Senhor para todos, fiquem com Deus, um bom dia. E eu deixo um abraço fraternal tão maravilhoso, amém?